sabe o que é a dor? Todo mundo sente dor. Já sentiu dor, sente dores hoje, vai sentir no futuro, né? Mas tem definições, né, nas enciclopédias, nos sites, sobre a dor. A dor é uma experiência sensorial, emocional, desagradável, que ocorre em diferentes graus de intensidade, desconforto que leva à agonia, podendo resultar em estimulação do nervo em decorrência de lesão, doença ou distúrbio emocional. Eu trouxe hoje um especialista em dor, Dr. Sérgio Bezerra, para a gente conversar um pouco sobre o assunto, porque às vezes você está sentindo uma dor e não procura saber o que é aquilo. Se é uma coisa apenas um desconforto ou é uma coisa grave. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. É uma honra estar aqui participando do programa. Quando é que a gente tem que se preocupar com a dor, doutor Sérgio? A dor, como você falou, aí é uma experiência sensitiva, emocional, muitas vezes de caráter subjetivo. Vou dar um exemplo desse caráter subjetivo. Existe o aparelho, o algômetro, que ele exerce uma pressão sobre determinada superfície. Se eu colocar esse algômetro, exercer uma pressão na minha mão, na minha palma da mão, na sua, de outras pessoas, com a mesma pressão que ele exercer, você, provavelmente todas as pessoas vão dizer uma experiência de dor diferente. Vão reagir e vão relatar uma dor diferente, exercendo a mesma pressão. Então ela tem um caráter muito subjetivo. E o que é que acontece? A dor aguda, ela é fundamental a gente procurar o profissional de saúde, porque ela está dizendo que você tem um problema que deve ser resolvido. Eu vou dar um exemplo aqui, a cefaleia, que é a famosa dor de cabeça, né? Ela vai desde uma tensão, de um estresse, até um câncer pode provocar uma cefaleia. Então, é necessário procurar o profissional de saúde, é necessário investigar a causa da dor, não só tratar a dor. E esse é um dos grandes erros que a população comete, é tratar apenas a dor. Um exemplo que a gente dá no consultório é o paciente tem uma dor que é parecida com a da vizinha. A vizinha vai lá e diz: olha, tomei esse medicamento e curou minha dor. Isso é desaconselhável. Isso é totalmente desaconselhado. É um dos grandes erros que a população comete, porque muitas vezes a dor o que está provocando a dor da vizinha é totalmente diferente do que está provocando para mim. Por exemplo, a cefaleia dela é uma cefaleia tensional, de estresse. Cefaleia é dor de cabeça. Dor de cabeça, a famosa dor de cabeça. E a minha pode ser um câncer. Então eu posso estar mascarando isso, o câncer pode estar evoluindo e pode chegar a um limite que não tem mais cura. Agora tem uma história que as pessoas, quem procura acha, né? Tem gente que diz: olha, não vou a médico, não faço exames com regularidade, mensais, anuais, com medo de encontrar doença. Tem que acabar com essa história, né? Tem que acabar, porque se tem a dor hoje é considerada por alguns autores como o quinto sinal vital. Então, se o paciente está sentindo dor, alguma coisa tem ali que tem que ser investigado. E vai achar mais cedo ou mais tarde. A diferença é que se achar mais cedo, a chance de cura é muito maior. Achar mais tarde pode prejudicar, uma dor que inicialmente pode ser tratada com medicamentos e fisioterapia, no futuro pode levar só a cirurgia para curar essa dor. Então é importante ir atrás de um médico, procurar saber a causa da dor, saber o diagnóstico específico de cada dor. Pois é, e há aquele ditado que quando o corpo sente dor, ele está gritando, né? Tá gritando. É mais ou menos isso, né? Quais os tipos de dor? Eu pergunto isso, o senhor já fez referência à dor aguda, mas tem a cutânea, aliás, dores cutâneas, tem a somática, tem a visceral. Explica pra gente as diferenças. Tá. Primeiramente, a gente vai diferenciar as dores em nociceptiva, que existe uma lesão em algum tecido do corpo. Essa lesão é recebida por neurotransmissores, que são substâncias químicas no nosso organismo, que ele ativa, ele transmite essa dor para o nosso cérebro e a gente sente. Um exemplo clássico é a gente colocar a mão na superfície quente. Imediatamente a gente tira. Então essa informação chegou ao cérebro e a gente tira para se proteger. E é bom que chegue rápido, porque chegue senão rápido, você queima a mão. Segundo, terceiro grau, né? Existe a dor neuropática, que é uma lesão do nervo, do sistema nervoso.
E também existe a dor psicogênica, como falei, que é uma dor de um distúrbio emocional que a gente tem. Essas dores estão cada vez mais frequentes devido ao estilo de vida que a população está tendo, o estresse cotidiano, a ansiedade, depressão, o mau hábito no uso excessivo de tecnologias, celular. Isso já está batendo e é tratado hoje como um grave problema de saúde, hein? Saúde pública, inclusive. E assim, a área da dor é uma área relativamente nova, a área de atuação na medicina, e ela surgiu justamente porque há um aumento da incidência e prevalência da dor na população mundial. Isso se deve por exemplo, devido ao aumento da faixa etária da população, cada vez está ficando mais velha, e estudos mostram que 80% das pessoas com 65 anos ou mais, ela tem osteoartrite e causa uma limitação física desses pacientes. Existem também as dores devido ao estresse, e causa um ciclo vicioso, estresse e dor. O paciente tem dor, uma dor crônica, aquela dor que dura meses, anos, causa uma depressão, ansiedade, alteração do sono, diminuição do apetite, e causa um estresse no paciente. E esse estresse retroalimenta a dor, aumentando a dor. E outra dor importante que deve ser tratada porque ajuda muito o tratamento do paciente, é a dor no câncer. E está cada vez mais aumentando a incidência e a prevalência de câncer na nossa população. O câncer... 80% das pessoas que têm câncer têm uma dor de intensidade forte ou moderada. Então, o tratamento é fundamental desses pacientes. A dor é coisa de velho? Assim, a população... Porque você fez referência a pessoas que têm uma determinada idade e a longevidade hoje que a população tem. E muita gente associa dores crônicas, dores frequentes à idade. É coisa de velho? Alguns tipos de doenças são mais prevalentes na população idosa, como a osteoartrite, aquela população que tem dores nas articulações, principalmente aquelas que carregam peso, como joelho, tornozelo, eles suportam o peso do nosso corpo. Então, essas doenças são mais comuns na população idosa. Tá, mas todo mundo sente dor, desde a criança até o idoso. Exatamente, dúvida, né? Todo mundo sente dor e na criança é mais difícil a gente ter uma noção da dor. Muitas vezes a criança ainda não fala e está sentindo dor. Então a gente... Mas o desconforto numa criança é sinal de que ela não está bem, tem que correr para o médico. Né? Para o médico, procurar ver choro excessivo, alteração da face da criança, face de sofrimento, pode ser um sinal de que o paciente, a criança, está com dor. Pois é, eu pedi ao senhor para a gente falar dos tipos de dor, né? A dor aguda, tem a dor que é crônica, a cutânea, a somática, a visceral. Vamos lá para cada uma delas, só para a gente... Se dá para diferenciar, claro, né? Tá. A dor aguda é aquela dor que dura minutos a semanas, é aquela dor que preocupa mais. Por quê? Porque é uma dor que mostra que o seu corpo está sofrendo alguma injúria e que você tem que investigar. A dor crônica é aquela que dura meses a anos. É uma dor que está mais relacionada à depressão, considerada uma doença, inclusive, e que deve ser tratada. Do ponto de vista ortopédico, as pessoas que têm problemas de coluna. Problemas de bursite, tendinite, né? Exatamente. Leva a dor crônica que deve ser tratada. E com relação à dor crônica, é importante a gente ressaltar alguns mitos com relação à dor crônica. Primeiro é que o paciente só vai ao médico quando a dor está praticamente insuportável, quando está limitando. Isso é um mito, é um erro que deve ser combatido. A fisioterapia é super importante. Os pacientes com essa dor crônica vai 1 semana, 2 semanas na fisioterapia, não vê um resultado satisfatório e pula a etapa da fisioterapia e procurando já uma cirurgia, um caso que poderia ser evitado. E às vezes, por não fazer a fisioterapia direito, a pessoa fica com sequelas. Exatamente, fica com sequelas. Casos mais graves, né? Podendo ter limitação de movimento, inclusive alteração na deambulação, no andar, se for de membros inferiores. Eu trago aqui algumas estatísticas de dor no Brasil. Dividido o nosso corpo por
por partes, as por dores regiões, né? por regiões, as dores mais prevalentes na população brasileira são dos membros superiores, seguido da famosa dor de cabeça, da cefaleia. Em seguida vem membros inferiores e a dor lombar, a dor da coluna lombar, seguido da cervical. Então essas são as dores mais prevalentes na nossa população. E a dor somática? A dor somática é aquela dor mais localizada, é uma dor que é uma dor que a gente também pode chamar ela de uma dor referida. A gente sente ela num canto e ela pode responder em outro. A dor visceral é uma dor mais difusa, uma dor, inclusive, que a gente pode... São mais internas, dentro do corpo humano. Exatamente, né? é uma dor mais nas vísceras, como a gente diz. Sim. Essa é mais ou menos a diferença para a gente explicar um pouco sobre essas dores. Eu brincava aqui um pouco antes da entrevista sobre a dor do bolso, né? Quando o camarada tem muita coisa para pagar, como nesse início de ano, e aí o bolso dói, né? Ai, como dói. Eu brinquei, mas tem a ver também com a dor, porque esse tipo de compromisso acaba gerando estresse. E hoje um dos grandes problemas de saúde pública, os problemas mentais, né, doutor Sérgio? Exatamente. Esse tipo de dor a gente poderia encaixar ela como uma dor psicogêmica, que é algum distúrbio emocional. Quando a gente recebe aquele boleto, a gente tem aquela surpresa, o estresse. Então, a dor do bolso, dependendo da conta que tem que pagar, dá uma dor de cabeça. Dá né? uma dor de cabeça das grandes. A especialidade em dor é uma novidade dos últimos tempos, né? O senhor, por exemplo, é um anestesista, anestesiologista, e por que o senhor decidiu especializar em dor? Então, Diógenes, eu sou médico anestesiologista e fiz mais um ano a área de atuação em dor. Antes de ser médico anestesista, quando eu me formei, eu fui para o PSF. E no PSF... Programa Saúde da Família. Programa Saúde da Família, da antiga Estratégia Saúde da Família. Governo Federal. Exatamente. O que é que a gente vê? Eu fui para Pureza e depois vim aqui para Natal. Trabalhei muito com pessoas de baixa renda. Eu vi que a maior procura do posto de saúde era relação à dor. Então eu quis me especializar para tratar justamente pessoas que sofrem com esse tipo de acometimento. E orientar melhor, né, por esse público, né? Exatamente. Porque um bom diagnóstico é muito importante, pode evitar cirurgias graves, pode evitar um tratamento tardio, né, doutor Sérgio? Tratamento tardio que muitas vezes pode ser insuficiente, esse tratamento para a cura. E assim, a minha área, a anestesiologia, trabalha muito com dor também, principalmente a dor pós-operatória. Então a gente tem que identificar essa dor e tratar da melhor maneira possível. Para se ter uma ideia, paciente com dor no pós-operatório, no pós-cirúrgico, ele fica mais tempo no hospital, consome mais medicamentos, fica predisposto a outros tipos de doenças, inclusive infecção hospitalar. Então o tratamento da dor, para que ele possa ter alta mais rápido, ter uma qualidade de vida melhor, a dor aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. O sofrimento, né? O sofrimento. Patos, não é patos lá da Paraíba, não. Patos, que é a palavra em grego que quer dizer sofrimento, né? Diminui esse sofrimento. Esse sofrimento. Olha a lista aqui de principais doenças relacionadas à dor: apendicite, artrite, ataque cardíaco, bursite. Eu tô tendo uma bursitezinha aqui. Cefaleia, que é a dor de cabeça. A dor ciática, né? A dor que é muito forte, ciático, né? Doenças pulmonares, enxaqueca, que tem a ver com cefaleia, gastrite, gota, hemorroida, nego velho. Hemorroida, quando dá pra doer, meu amigo. O que mais? Pedra nos rins, dói muito, né? O que é que você destacaria mais, assim, em termos de intensidade, em dor aguda aí? Em dor aguda, a pedra nos rins, o famoso cálculo renal. É uma dor intensa, é uma dor forte que muita gente chega a chorar com essa dor. Apendicite também, né? E a apendicite tem um detalhe da urgência, né? Da urgência. Logo identificado precisa fazer, né?
Por isso que a apendicite é um dos casos que a gente chama a atenção para o diagnóstico correto da dor. Por quê? Porque se a gente mascarar essa dor da apendicite, a apendicite pode infeccionar, pode ficar mais grave, podendo até ter prejuízos óbito, maiores, como o óbito, por exemplo. Um ouvinte aqui está lembrando a fibromialgia. Pronto. E o lúpus também são fontes de dor importantes. De dor intensa. E o analgésico, que é sua área, né? É como tratar logo de cara uma dor aguda? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza a escada analgésica da dor. O que é isso? É a gente começar com medicamentos mais, que vamos dizer assim, popularmente mais leves para a dor e subindo à medida que essa dor não vai sendo controlada. A gente inicia com os analgésicos comuns, como a dipirona, o paracetamol. Caso não resolva, a dor tende a aumentar, a gente entra para os opioides fracos, que são o tramal, codeína, junto com alguns adjuvantes, como relaxantes musculares. E caso essa dor não melhore, a gente vai para os opioides fortes, como, por exemplo, a morfina, o fentanil. Falando no opioide forte, eu queria destacar aqui uma coisa interessante. Primeiro, explica para o nosso ouvinte o que é opioide. Opioides são medicamentos à base do ópio, né? Principalmente a morfina e o fentanil, que são usados mais... É muito comum a gente ouvir, não, fulano está sentindo tanta dor, determinada doença, que só com morfina ele teve algum conforto. Exatamente. E é a morfina e o fentanil que estão levando aos Estados Unidos a epidemia do opioide. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, em 2017, morreram 72 mil pessoas por overdose. Dessas 72 mil pessoas, 49 foi por overdose de opioide, tipo fentanil, morfina. São medicamentos que causam bastantes efeitos colaterais, como depressão respiratória, sonolência, constipação, a dificuldade de evacuar. E os Estados Unidos está passando por esse problema sério. Existe uma cidade lá nos Estados Unidos, a Martinsburg, na Virgínia, no estado da Virgínia, que foi devastada por uma epidemia de opioide. Então, alguns especialistas lá estão tratando o vício não como um setor de saúde, de segurança pública, mas trazendo também para a saúde pública, porque é perigoso. Cada vez mais eles estão dificultando a prescrição, a obtenção desses medicamentos. Então, o médico da dor, ele tem essa importante ferramenta que é o uso do opioide para cuidar da dor. Mas ele tem que investigar, ele tem que saber a hora certa de parar, ele tem que saber em quem usar, principalmente. Pacientes que têm um histórico de dependência, a gente raramente vai usar um opioide, porque a chance dele ter essa dependência por opioide é muito grande. Pacientes que procuram muito pronto-socorro para uso de opioide, a gente tem procura ter essa informação para evitar. Então, é um problema sério que ainda não chegou no Brasil, a gente espera que não chegue. Nos Estados Unidos, eles estão passando por esse problema e a gente precisa evitar isso. Então, cuide da sua dor, né? Dr. Sérgio, por exemplo, Sérgio Bezerra, ele atende na clínica Procárdio, ali em Lagoa Nova. Nascimento, né? De Castro. Nascimento de Castro, né? Então, um abraço para toda a turma da Procárdio, doutor Reginaldo também, e doutor Sérgio Bezerra atende na Procárdio. E conheça, cuide da sua dor. E a dor da saudade? Você está indo para Parelhas hoje, né? Para Parelhas, a procissão de São Sebastião. Vai tentar amenizar essa dor da saudade. E como é que se cura a dor da saudade? Reencontrando os amigos, reencontrando a família. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do Dr. Sérgio Bezerra, especialista em dor, e deixando a dica para você se conhecer. Eu acho que a coisa mais importante que o ser humano tem e precisa ter na vida é o autoconhecimento. O autoconhecimento físico, mas também psicológico, porque tem muita gente hoje doente com doenças mentais e às vezes se acha normal e não procura se conhecer para saber exatamente como viver melhor. Então é nessa linha que a gente conversou hoje. Obrigado, doutor Sérgio. Boa viagem, hein? Obrigado. Quem é a padroeira lá de São Sebastião? São Sebastião, dia 20, né? Dia 20. A festa é do dia 10 ao dia 20. A festa começa, são 10 dias de festa em Parelhas. Aquele abraço para a turma de Parelhas, no nosso querido Seridó.
A todos um bom dia. Obrigado, Sérgio, por sua presença aqui. Obrigado, Diógenes. Obrigado a todos vocês. Foi uma satisfação estar aqui no programa. É isso aí. E logo mais no RN Acontece, eu vou entrevistar a delegada Ana Cláudia, que assumiu a Delegacia Geral da Polícia Civil. Ela que é a chefe dos policiais civis aqui no Rio Grande do Norte. 11h30 na Band. A todos, uma boa quinta-feira. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau!